Boa noite. Declaro aberta a 37ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo buenobrandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Morferdini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelaro Silva, presente. Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regime interno? Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Leitura pela secretária da correspondência recebida. Comunicado número 10.692/2025. A direção do Fórum da Câmara da Comarca de Bueno Brandão. Prezados senhores e senhoras, servimos-nos presente para informar que a vistoria ao terreno ofertado pelo município de Bueno Brandão para análise de adequação para a construção de um novo fórum da comarca será realizada por representantes do DENGEP TJMG, no dia 30/10/2025, quinta-feira, com programação de uma breve reunião nas dependências do Fórum, às 13 horas, para a apresentação do projeto pretendido e esclarecimento de eventuais dúvidas. Na sequência, o terreno será vistoriado in loco, posteriormente a lavratura e a ata para registrar a vistoria e o eventual compromisso firmado. Solicitamos a gentileza de que seja agendado com o prefeito e a sua equipe técnica, em especial o procurador e o engenheiro do município, considerando oportuno convidar também o presidente da Câmara Municipal e os demais vereadores, como o objetivo de dar conhecimento ao mesmo acerca das ações e tratativas que ocorrerão, tendo em vista que dependeremos da Câmara para aprovação legislativa da doação pretendida. Aguardamos confirmação, agradecemos atenciosamente, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Câmara Municipal. Com contato dos responsáveis pela vistoria. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador inscrito. Está escrito aqui. Isso que eu risquei o nosso aqui. Não, está certo, senhor. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do substitutivo 001/2025 ao projeto de lei complementar número 038/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o substitutivo
2025 ao projeto de lei complementar número 038/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre o substitutivo? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o substitutivo 001/2025 ao projeto de lei complementar número 038/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o substitutivo 001/2025 ao projeto de lei complementar número 038/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O substitutivo 001/2025 ao projeto de lei complementar número 038/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 084/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 084/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 084/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 084/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 084/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 085/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 085/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 085/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 085/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 085/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 064/2025 do vereador Lucas Rafael Santos. Senhor presidente, o vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, após a transição regimental, seja disponibilizado 2 diárias no valor de R$ 1.200, mais o valor estimado de R$ 1.000 para deslocamento até a capital do estado de Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte, para participar do dia 11 de novembro de 2025, o 11º Congresso Mineiro de Vereadores, evento realizado pela Associação Mineira do Município, AMM, e reunirá vereadores do estado todo, em busca de atualizações, ferramentas para o mandato e novos conhecimentos para melhorar o trabalho prestado
No dia 12 de novembro, o vereador Lucas Rafael se reunirá com deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em busca de novos recursos para a infraestrutura da saúde de Bueno Brandão, além de se reunir na cidade administrativa com o João Ferreira, que é assessor de Matheus Simões, vice-governador do estado de Minas Gerais. Voltará pela manhã, no dia 13 de novembro, de ônibus. Sala de sessão Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 23 dias do mês de outubro de 2025. Lucas Rafael Santo, PL, vereador da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, do requerimento número 064/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 064/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 065/2025 dos vereadores Cláudia Cristina de Lima Issá e Lourenço Santana Ribeiro, Rodrigo Arrelardo Silva e Alcemir Monferdini Júnior. Senhor presidente, os vereadores que aqui subscrevem, nos termos do artigo 206 do Regimento Interno do uso de suas atribuições legais, vêm respeitosamente requerer, em caráter de urgência, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Bueno Brandão, para que informe a esta Casa Legislativa quais providências estão sendo tomadas para reativar o sistema de câmeras de monitoramento da vigilância pública do município. Conforme informações apresentadas pela senhora Albaniza de Lima Lodi, as câmeras de segurança foram desligadas em razão de equívocos na prestação de contas do Conselho Municipal de Segurança Pública, CONSESP, que ocasionou a suspensão dos repasses financeiros destinados à manutenção do sistema. Tal situação representada grave comprometimento à segurança pública, visto que o sistema de videomonitoramento tem sido instrumento essencial na prevenção de delitos, no apoio às forças policiais e na proteção da população e dos patrimônios públicos e privados, especialmente considerando o baixo efetivo policial disponível no município. Diante disso, em atenção à legítima preocupação da população, os vereadores requerem que o Poder Executivo informe com a devida urgência. Número 1. Quais as medidas estão sendo adotadas para restabelecer o funcionamento do sistema das câmeras? Número 2. Qual o prazo previsto para a reativação completa do sistema? 3. Se há previsão de novos investimentos ou parcerias para garantir a continuidade e a manutenção desse importante serviço de segurança pública? E solicita-se ainda que as respostas sejam encaminhadas por escrito para esta Casa Legislativa, a fim de que sejam prestados os devidos esclarecimentos à população. Sala de sessão Câmara Municipal de Bueno Brandão, 23 de outubro de 2025. Cláudia Cristina de Lima Issá, Lourenço Santana Ribeiro, Rodrigo Arrelário Silva e Alcemir Morfodini Júnior, vereadores da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, do requerimento número 065/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 065/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis.
Leitura pela secretária do requerimento número 066/2025 dos vereadores Cláudia Cristina de Lima Sá, Lourenço Santana Ribeiro, Rodrigo Arrelardo Silva e Alcemir Monferdini Júnior. Senhor presidente, os vereadores que essa subscrevem nos termos do artigo 206 do regimento interno desta Casa e no uso de suas atribuições legais e regimentais, vêm respeitosamente requerer que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Bueno Brandão, solicitando o envio de um relatório completo e atualizado das dívidas ativas das pessoas físicas e jurídicas com o município, contendo a relação dos tributos e créditos inscritos que compõem a dívida ativa municipal. Recentemente, o projeto de lei complementar número 037 de 2025, que dispõe sobre o protesto das certidões de dívida ativa decorrentes de créditos tributários e não tributários, foi rejeitado por esta Casa Legislativa. No entanto, dia 20 de outubro de 2025, foi aprovado o requerimento número 063, 2025, solicitando o retorno do referido projeto para nova apreciação. Considerando a importância e na necessidade de análise técnica e transparente sobre a real situação das dívidas ativas dos contribuintes com o município, solicitamos que o Poder Executivo encaminhe relatórios contendo, entre outras informações. 1. A relação dos impostos e tributos inscritos às dívidas ativas, discriminando entre tributários, exemplo, IPTU, ISS, taxa de lixo e contribuições, e não tributário, exemplo, multas, aluguéis, indenizações e entre outros. 2. O montante total devido com a atualização monetária. 3. O período de referência das dívidas, ano de inscrição ou exercício. 4. A quantidade de contribuintes devedores e, se possível, o perfil dos principais débitos. O objetivo desse requerimento é subsidiar o Poder Legislativo com os dados concretos que possibilitem uma avaliação justa e fundamentada quanto às medidas de cobrança e recuperação de créditos municipais, assegurando transparência, equidade e justiça fiscal com a população. Busca-se ainda evitar injustiça nas cobranças, especialmente relacionadas à tarifa de lixo, que, segundo relatos, tem sido aplicado de forma indevida em alguns casos, e verificar a situação dos contribuintes cuja dívida foram inscrita há mais de 5 anos, as quais podem estar prescritas conforme a legislação vigente. Sala de sessão Câmara Municipal de Bueno Brandão, 24 de outubro de 2025. Cláudia Cristina de Lima Sá, Lourenço Santana Ribeiro, Rodrigo Arrelário Silva, Alcemir Morfodini Júnior, vereadores da 20ª legislatura. Em votação, em turno único, do requerimento número 066/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 066/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 059/2025, do vereador Lourenço Santana Ribeiro. O vereador que subscreve, mediante aos termos regimentais do artigo 207 da Resolução 007/2004, Regimento Interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, vem à presença da Vossa Excelência e do Egrégio Plenário indicar ao Poder Executivo a reforma da ponte localizada no bairro Santana, na proximidade da Igreja do Bairro.
A referida ponte encontra-se com danos consideráveis em sua estrutura, sendo que servidores da Prefeitura de Bueno Brandão levaram materiais à recuperação da mesma e alguns meses atrás, mas até o momento esses não foram utilizados. A estrada onde se localiza esta ponte liga o aglomerados bairro e a via primária de Bueno Brandão, distrito a Ponte Segura. Senador Amaral, e qual é imprescindível no escoamento de agropecuários e a prestação de serviços essenciais, cuja recuperação faz-se urgente, pois o período chuvoso aproxima-se e a situação pode agravar-se. Pelo todo o escopo, solicito a aprovação dessa concorroboro ao Poder Executivo e a realização dessas importantes melhorias em prol da população de Bueno Brandense. Bueno Brandão, 23 de outubro de 2025. Lourenço Santana Ribeiro, vereador da 20ª legislatura, Partido Podemos. Em votação, em turno único, da indicação número 059/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 059/2025 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno que o substitutivo 001/2025 ao projeto de lei complementar número 038/2025 e os projetos de lei 084 e 085 já aprovados em segundo turno serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os pareceres de redação final dos projetos mencionados. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final do substitutivo 01/2025 ao projeto de lei complementar número 038/2025 e os projetos de lei 084 e 85/2025. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do substitutivo 01/2025 ao projeto de lei complementar número 038/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer da redação final do substitutivo 01/2025 ao projeto de lei complementar número 038/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer da redação final do substitutivo 01/2025 ao projeto de lei complementar número 038/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do substitutivo 01/2025 ao projeto de lei complementar número 038/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 084/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 084/2025.
Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 084/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 084/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 085/2025. Os senhores dispensam a leitura? Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 085/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 085/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 085. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Não havendo mais matéria a ser apreciada na segunda parte da reunião, passo à terceira parte. Com a palavra, o orador inscrito no grande expediente, vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite aos demais vereadores e vereadoras, ao público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais e também aos servidores dessa casa. Primeiramente, eu gostaria de começar minha fala parabenizando os servidores públicos pelo dia deles, hoje é dia 28 de outubro, e dizer que a administração pública e os serviços públicos, sem o servidor público, eles não andam. E às vezes algumas pessoas falam, não é mais uma obrigação deles fazer isso, porque eles recebem para isso. E eu até concordo, só que eu entendo que da mesma maneira que a gente tem a educação, no momento que a gente contrata um serviço privado, de agradecer a pessoa que prestou aquele serviço, a gente também tem que fazer o mesmo no serviço público, de agradecer a todos os servidores que acordam cedo e fazem o serviço deles com muito zelo e muita integridade. Em segundo lugar, eu gostaria de falar a respeito de uma audiência pública que eu participei na última sexta-feira em Pouso Alegre, na Câmara de Vereadores de lá, e essa audiência pública é fruto daquela primeira audiência que foi realizada lá em Brasília e que eu participei. Naquele momento, o diretor-presidente da EPR, Diogo Santiago, a gente que participou da audiência, e o deputado federal Júnior Amaral, a gente fortaleceu os laços e convidou ele para vir aqui no sul de Minas para uma audiência. E naquela oportunidade ele tocou, a assessoria do deputado federal Júnior Amaral entrou em contato com o vereador Fred Coutinho de Pouso Alegre para mobilizar a Câmara para ser utilizada, e assim foi feito. E foi muito importante, diversos representantes de autoridades da população participaram, de diversos municípios, e a gente pôde colocar mais uma vez na audiência, tanto para o diretor-presidente, tanto para a diretora da responsável pelo sul de Minas, pontos relevantes para o município de Bueno Brandão. Então foi muito produtivo. O prefeito Julinho Cavini e o vice-prefeito Joaquimzinho dos Santos não puderam estar presentes por causa de outros compromissos institucionais e foram representados pelo secretário de governo, Silvio Félix, que também levou diversas demandas da administração. E para encerrar, eu gostaria eu fiz um roteiro, até vou ler ele, até para mim não sair do assunto, e até porque esses dias vieram aqui com papel também para ler, e me criticam por causa do papel, mas fazem a mesma coisa. Mas eu também vou ler
sobre a situação da semana passada. Então, quero fazer um desabafo, ler um texto aqui, que eu acho que é muito importante a gente colocar às claras o que vem acontecendo. Vivemos tempos em que a verdade parece perder espaço para a narrativa, e a mentira se disfarça de virtude. Em tempos assim, defender-se virou um ato de coragem, e quando a injustiça se volta contra mim, não posso me calar. A vítima não é o outro, a vítima sou eu. Quando trabalho o dia todo, abro o celular e vejo que mentem a meu respeito, a vítima não é o outro, a vítima sou eu. Quando consigo um recurso para o município para melhorar a saúde, a infraestrutura ou outra área, e mesmo assim meus detratores põem defeito, a vítima não são eles, a vítima sou eu. Quando de maneira psicopática guardam áudios meus sem contexto e os enviam nos grupos de WhatsApp, a vítima não é o outro, a vítima sou eu. Quando zombam da minha antiga condição de saúde, no que diz respeito à minha antiga depressão, me chamando de desequilibrado ou de doente, a vítima não é o outro, a vítima sou eu. Quando fazem dossiês malucos e tentam tirar eu da presidência do PL por nenhum motivo, a vítima não é o outro, a vítima sou eu. Quando passam 24 horas do seu dia atacando a minha honra, me chamando de filhinho de mamãe e até mesmo ameaçam a minha mãe, a vítima não é outro, a vítima sou eu. Quando dizem que eu não fiscalizo, enquanto em pouco tempo descobri irregularidades no conselho comunitário, a vítima não são os mentirosos, a vítima sou eu. Quando me chamam de moleque, imaturo, enquanto esses parlapatões não honram a idade que têm, a vítima não são eles, a vítima sou eu. E por fim, quando eu me defendo de acusações e de mentiras estapafúrdias, para que meu mandato continue tendo credibilidade, e vem uma adulta de 59 anos e pede a minha cassação, a vítima não são eles, a vítima sou eu. Todas as nossas atitudes da dimensão pública devem ser voltadas ao bem comum e principalmente a trazer a paz para as pessoas. Pergunto a todos e a todas vocês, que paz, que tranquilidade e que bem comum o processo de cassação de um vereador eleito por mais de 400 pessoas trará para o município? Nenhuma paz, nenhuma tranquilidade, nenhum bem comum. E é com esse objetivo de paz que eu me distanciei daqueles que andei junto um dia, em virtude do radicalismo, do extremismo e da falta de bom senso. Com esse distanciamento, por exemplo, até mesmo falas ou postagens em que eu trago boas notícias e conquistas para o município são criticadas, questionadas. O questionamento e a crítica são importantes, mas quando acompanhadas do mínimo de embasamento. O que ocorre comigo não ocorre com mais ninguém. Falas e postagens que não são polêmicas sofrem a tentativa de se transformar em um ringue de luta livre. Isso é, no mínimo, estranho e curioso. É uma marcação e até mesmo uma perseguição sem precedentes. Quem é o perseguidor jamais é a vítima da história. A vítima é sempre o perseguido, que neste caso sou eu. Tenho sido uma barreira contra a exasperação política em Bueno Brandão. Tenho coragem e ousadia de defender as pessoas idôneas, de quem quer causar tumulto, perseguir e sufocar o pensamento divergente. Coragem e ousadia de enfrentar o que for necessário para defender o meu posicionamento. E isso me custa caro. E neste caso, novamente, a vítima não são eles, a vítima sou eu. Em alguns momentos, com certos acontecimentos que não posso expor aqui, confesso para vocês que temi pela minha integridade física e até mesmo pela minha vida, mesmo quando estava fora do território de Bueno Brandão. Já temi também pela integridade da minha família, porque o que acontece hoje em Bueno Brandão jamais aconteceu na nossa história. O ambiente democrático e respeitoso do debate vem sendo dilapidado por um pequeno núcleo de pessoas que confundem a política com ódio. Não me preocupo com o processo de cassação ou com as acusações feitas contra mim. Já tratei isso com risos e vocês sabem muito bem disso. Mas tratarei a defesa do meu mandato com toda a seriedade, do mesmo modo que sempre conduzi o meu trabalho. Serei firme também na defesa de cada pessoa deste município, do direito de falar, de pensar e de ser ouvido.
sem discriminação por origem, escolaridade, condição social ou religião. Isso está acontecendo na nossa cidade, no nosso município, e é hora de nos unirmos contra atitudes de perseguição e intolerância. Base e oposição são divisões legítimas dentro da política, mas que devem ser superadas quando o que está em jogo é a liberdade e a democracia. Ninguém de um lado ou de outro deve embarcar na loucura de caçar um vereador, sem crime e sem quebra de decoro. Afirmo, se um dia alguém aqui, com quem eu tenho as mais profundas divergências, for vítima de um pedido de cassação infundado, essa pessoa poderá contar com o meu apoio. Porque não se trata de quem está certo ou de quem está errado em uma disputa política. Trata-se de defender o voto popular, a liberdade e o respeito às instituições democráticas. Aqui, todos temos nossa importância, da situação à oposição, do mais ao menos votado. Cada um foi escolhido para representar o povo e buscar o melhor para o Bueno Brandão. E é por isso que sigo de cabeça erguida, porque a verdade prevalecerá. E porque a política só tem sentido quando é feita com coragem, com fé e com amor no nosso município. Quando o caminho for parecer difícil, lembrarei da promessa de que Deus não dá fardos maiores do que aqueles que somos capazes de carregar. Agradeço de coração cada palavra amiga e todo o apoio recebido da população até aqui. Tenham certeza, não pararei o meu trabalho, não vão me caçar. E eu não desistirei de Bueno Brandão. Muito obrigado. Deixa eu avisar uma parte. O senhor, como é que perseguição, né? O senhor é perseguido, tudo. O senhor fez isso comigo esses dias para trás. Entendeu? Ficou manipulando, né, tudo para pedir umas coisas, tudo para me derrubar. Nós somos da base ainda, né? O senhor não pode falar de perseguição. O senhor é perseguidor. Mas no que eu persegui você? Você mandou fazer requerimento, você fez pedidos. Que pedidos? Ah, não, Lucas. Tá de sacanagem? Eu pedi o CID dos seus atestados. Ué, o senhor mandou pessoas fazer requerimento, o senhor fez requerimento. E eu não mandei, não. Obrigado, viu? Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.